E aí, pessoal, voltando aqui, ainda devagar, ainda brigando com a voz, mas aos poucos retomando as coisas, porque as notícias não param e a gente precisa estar aqui para conversar sobre isso. E hoje tem alguns conteúdos que eu acho interessante. Duas novidades no grupo do Roger, duas novidades que mexem com as finanças, e você vai entender. Contas foram aprovadas, vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando que esse vídeo tem o patrocínio da Golden Token Brasil, essa forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não está rendendo na poupança? A solução está aqui, o primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses e com promoção especial para os gremistas. Entre agora na descrição do vídeo e entenda da promoção que a Golden Token Brasil fez diretamente para os tricolores. Entre agora, não esqueça, Golden Token Brasil, compre e lucre todos os meses. Gente, fazendo vídeo picado aí, que é o jeito que dá pra gente poder tocar, a voz vai terminando e também a respiração vai dificultando e a gente tem que fazer devagarinho, então vamos tocando desse jeito. Por quê? Porque nós temos novidades no grupo. Tem também a folha de pagamento e tem também a aprovação das contas. Onde é que isso está se comunicando? Você vai entender. Vocês já viram eu falar de Gazão, né? Gazão é um volante, foi para transição, era reserva ali em determinado momento, virou titular, cresceu muito nos últimos meses e o Roger tá chamando e ele tem participado muito dos treinos no profissional. A informação é que o Roger tá trabalhando ele para ser uma espécie de reserva do Vija Sante. O Gazão é o típico número 5. Alto, bom passe, jogador formado aqui. Eu sou fãzaço dele, né? Eu acho um grande jogador, um jogador que pode fazer história com a gente. E o Roger tá vendo isso e tá colocando. Outro jogador que também tá participando de treinos no profissional mais do que o usual é o Kevin, o centroavante, que jogou o gauchão pelo São José. Ele é mais novo, ele jogou a Taça São Paulo, ele é grandão, homem de área, pois o Roger tem utilizado muito o Kevin nos treinamentos. Essa semana ele utilizou ele em todos os treinos. E aí surge também a ideia, o que o Grêmio está fazendo com esses jovens, colocando mais número, porque os reforços estão chegando e o Grêmio, de alguma maneira, está utilizando isso. Então, é preciso tentar entender o que está acontecendo, que movimento é esse que o Roger está usando. O que eu consegui saber é que, efetivamente, alguns jogadores estão impressionando nos treinos. E, em cima disso, o Roger está dizendo, não, traz, vamos agregar, precisamos agregar. E isso é o que está acontecendo, especialmente com esses dois. O Gazão, eu diria que é uma realidade. O Kevin, para mim, é uma grande surpresa, até uma grande novidade. Não imaginava. O Grêmio tem o Diego Souza, o Grêmio agora tem o Ricardinho, o Grêmio usou o Elias ali, o Grêmio comprou o Elkson. Então, para mim, é uma grande novidade e surpresa, mas ele tem sido usado. Mas é preciso que a gente junte isso com duas situações, especialmente o que diz respeito ao dinheiro, às contas. O Grêmio vai precisar vender. E dentro dessa realidade, a gente sabe que o Grêmio montou uma estratégia para não vender titulares ou reservas imediatos, para que não diminua a sua capacidade e força esportiva, técnica. Mas o Grêmio vai precisar vender. O departamento de futebol do Grêmio não conseguiu diminuir a folha de pagamento. Vocês lembram que essa discussão foi muito forte. O Grêmio precisaria, até o início do mês de abril, chegar a 7,5 milhões. Isso não aconteceu. O Grêmio conseguiu agregar patrocinadores, o Grêmio está fazendo uma campanha de marketing para aumentar a sua capacidade de receita, aumentar a receita em cima da força dos torcedores, criando ações, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas não conseguiu baixar. E uma das maneiras, talvez a mais imediata, seja de fato o Grêmio colocar venda de jogadores. E por que eu coloco esse conteúdo bem perto do conteúdo que agrega Gazão, o próprio Kevin? Não que sejam eles as moedas de agora, mas o Grêmio prepara moedas, sim, de jogadores
que não estão diretamente utilizados. Nós colocamos aqui no canal, não faz muito, que o Kevin começou a receber propostas, começou a receber sondagens do mundo árabe, por exemplo. O que daria para o Grêmio 2, 3 milhões de dólares. O Fernando Henrique já entrou nessa, o próprio Sarará entrou nessa. Agora outros jogadores recebem sondagens e a receita que o Grêmio vai adquirir é exatamente em cima desse modelo de jogador. Jogadores jovens que o Grêmio vai precisar se desfazer para conseguir cumprir as obrigações duras que o ano de 2022 vai pedir. O Grêmio não vai conseguir escapar de vender jogadores. Se a gente olhar a grosso modo, a gente vai pensar, o Grêmio pode vender um goleiro reserva, o Chapecó, o Grêmio pode vender o Rodrigues, o Grêmio pode vender algum dos volantes da base, o Fernando Henrique, o próprio Sarará. O Grêmio pode tentar vender o próprio Ricardinho, se ele for bem. Mas o Grêmio não vai poder vender o Ferreira. O Grêmio não vai poder vender o Campaz. O Grêmio não vai poder vender o Gabriel. O Grêmio não vai poder vender o Bitelo. Por quê? Porque esses são os jogadores que estão dando respaldo técnico no momento. E isso é obrigação do Grêmio. O Grêmio não pode correr o risco neste momento de perder a base do seu time. Imagina só, vende o Vija Sante, um jogador de seleção, poderia ter mercado. Quem joga? Hoje, Thiago Santos ou Gazão, é cedo, né? Então, em cima dessa organização, me parece importante que a gente coloque isso. Ontem, à noite, na reunião do Conselho, nós tivemos a aprovação por maioria das contas da gestão 2021, a gestão do rebaixamento. Muitas críticas em relação ao tamanho do investimento no departamento de futebol. Nenhum problema no sentido técnico com as contas e por isso a aprovação. Mas é preciso sempre colocar, a grande crítica que se faz não é com relação à lisura ou não. Ninguém discutiu até hoje a lisura da gestão do Grêmio. O que as pessoas colocam é como que se pôde gastar tanto e tão mal. E a gente está vendo isso até hoje, porque o Grêmio tem uma folha paralela gigantesca em cima de um péssimo ambiente de administração que passou por toda a diretoria. E isso não adianta a gente apagar. A gente tem que posicionar isso para tentar crescer ali na frente. Me parece essa uma lógica natural das discussões de um clube de futebol, sobretudo um clube do tamanho do Grêmio. Esse momento que o Grêmio vive hoje é resultado, sim, do que aconteceu em 18, 19, 20, que foi aquele super gasto que o Grêmio teve, saindo de 7 milhões para 15 milhões, gastando e dando salários absurdos para jogadores que não mereciam isso. Portanto, esse é um movimento. Colocar mais jovens para que o Grêmio tenha a opção de venda para que isso possa financiar uma folha de 10 milhões e meio que o Grêmio dificilmente consegue baixar. Esse é o ponto. Tem alguns negócios acontecendo? Tem. Podem melhorar? Podem. Mas baixar é difícil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.